Bom, mais ou menos então, feliz sábado. Nós estamos desde ontem aqui reunidos para podermos estudar a Palavra de Deus e dar passos avançados. A Senhora White diz em mensagem de 1888, precisais dar passos avançados, irmãos. Né? Ali estava iminente a vinda do Espírito Santo para arrematar a obra. E Deus via que o seu povo estava letárgico, devagar, né? Na reforma do vestuário, como vimos ontem também, e passos avançados, vamos avançar. Né? E através da tecnologia, nós podemos alcançar pessoas em todo o Brasil, em todo o mundo, os poucos, os 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal e que estão dando passos avançados. É isso que me incentiva e me anima bastante, porque Elias achou que estava sozinho, mas eu sei que existem espalhados pelo mundo todo pessoas fiéis que tremem da palavra de Deus e que querem ser santificados pela verdade. Amém? Amém. A palestra de hoje, que é inicial aqui agora nesse momento, a virtude do silêncio. Eu iria fazer essa palestra ontem, mas como é um assunto bem delicado, eu achei por bem fazê-la perante todos vocês, irmãos, para que todos ouçam e não ouçam falar primeiro de relatos, olha, ele ensinou isso, ensinou aquilo, já carregado de preconceito, para que possamos ler claramente o que diz a palavra de Deus e tirar nossas próprias conclusões. Ontem nós fizemos uma palestra chamada A Rebelião das Anciãs, mostrando por que não é bíblico mulheres serem ordenadas para o ofício do ancianato, tá? Nem pastoras, isso seria mais grave ainda, mas anciã também não. Hoje em dia já temos muitas igrejas ordenando anciãs, né? E nós vimos que isso é uma das ramificações e consequências do feminismo atuando em nossa igreja. Tá? Por que isso foi aprovado agora, recentemente? Porque é a cultura que vai trazendo, né? Porém não era assim desde o princípio. E nós vimos então por que isso é errado, N motivos ali. E hoje nós vamos ver um dos outros fatores que acabou culminando na questão da ordenação de anciãs. Tá? A senhora vai dizer assim, temos muitas lições para aprender e muitíssimas para desaprender. Muitíssimas coisas para desaprender. Tão somente Deus e o céu são infalíveis. Quem acha que nunca terá de abandonar uma opinião formada e nunca terá ocasião de mudar de critério, será decepcionado. Enquanto nos apegarmos obstinadamente às nossas próprias ideias e opiniões, não poderemos ter a unidade pela qual Cristo orou. E em João 17, estou com a palavra aqui aberta, ele orou pela unidade e na mesma oração ele disse o seguinte, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A única plataforma sobre a qual pode haver verdadeira unidade é sobre a verdade. Tá? Então, a unidade espúria aí do mundo é a unidade ecumênica, vamos abandonar algumas opiniões que nos dividem e achar o mínimo denominador comum, mas isso não é unidade bíblica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por quê? Porque aqui está o manual, a norma. Todos que se conformam com a norma e que estão dispostos, né, mesmo que não conheçam, mas que têm a disposição, que tremem a palavra de Deus, como diz lá Isaías 66, vão ser unidos, porque aqui está o manual. Todos que seguirem isso vão estar em sintonia. Tá? Enfim, nós vamos falar então sobre mulheres, em algumas questões, e de antemão já quero deixar claro, esposas e mães não devem, em caso algum, negligenciar o marido e os filhos, mas podem fazer muito sem negligenciar os deveres do lar. Então, além de ser rainha do lar, a mulher cristã pode fazer muita coisa. Nem todas têm essas responsabilidades. Então, há um campo de trabalho mesmo, além do lar, e que é muito valioso que as mulheres façam. Vamos abrir a palavra de Deus agora em 1 Timóteo 2:9. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Aqui nós vamos ver basicamente dois textos bíblicos que falam essencialmente a mesma coisa e Paulo dando instruções ao seu
obreiro júnior que vai ser o sucessor dele ou responsável local aqui. 1 Timóteo 2, a partir do verso 9. Encontraram 1 Timóteo 2, verso 9. E ontem também nós vimos, na outra palestra, um dos pontos cegos do Adventismo. E no congresso passado nós vimos também Estatutos e Juízos, que é um dos pontos cegos do Adventismo e que não foram muito explorados pela profetisa, né? Tenho muito que vos dizer, porém vós não estáis prontos. A profetisa não se aprofundou em algumas áreas da Bíblia, mas disse que no final dos tempos o compromisso do povo de Deus com ele seria tudo que o Senhor falou faremos, e de que haveria nova luz também. 1 Timóteo 2, 9. Quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Né? Então, nós costumamos aceitar isso de bom grado, né, da verdade presente, modéstia no vestuário, né? A questão do cabelo, trajes custosos, né? Vestidos caros, não devemos usar. Muitas pessoas não aceitam isso já e já ficam com o pé atrás. Mas nós aceitamos, não, Timóteo, está escrito, está claro. Mas aí quando chega no próximo verso, aí trava, costumeiramente. Eu também até pouco tempo. Não, isso aí... Peraí, isso aqui acho que era daquela época, sabe? Vamos ver, ó. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Então, geralmente, a nossa tendência é falar, não, peraí, isso aí soa muito machista, os homens querem, não pode ser, Paulo naquela época, Corinto, N possibilidades, né? Que nós temos essa carga cultural que é parte do feminismo, infelizmente. Mas a palavra de Deus clara diz assim, então, portanto, não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Muitos eruditos adventistas explicam da seguinte maneira, esse nem, na verdade, não é nem, não ensine de uma forma a ter domínio sobre o homem. Portanto, não pode ser pastora. A ala adventista, que é contra a ordenação de mulheres, usa isso mostrando que a mulher não deve ensinar de uma forma autoritativa. Porém, essa palavra nem, né, como nós vimos ontem, Ellen White em raras ocasiões usou o grego para se basear. Né? Qual que é a palavra original? Então, quando não há um texto bíblico... Quando não há clareza no texto bíblico, e quando a Ellen White não tem um texto explicando, então nós temos o recurso, mas que deve ser usado com muita cautela, do grego e ver a palavra original. Veja a palestra anterior que nós fizemos. Então, aqui essa palavra nem, existe um recurso chamado Blue Letter Bible, onde você pode ver cada palavra tem um código. Se for o grego do Novo Testamento, tem um G e aqui o código, tá? Da King James Version. Então, essa palavra nem aqui, ó, aparece várias vezes na Bíblia e tem a conotação realmente como está aí, ou seja, nem uma coisa, nem a outra, nem A, nem B, tá? Não um e não outro. Portanto, mas que esteja em silêncio, tá? Nós estamos aqui pregando uma verdade inconveniente, não confortável, eu estou consciente disso, e eu relutei, estudei bastante sobre esse assunto e peço a Deus que nos conduza a toda a verdade, mas o texto é claro e tem outro texto bíblico que vai endossar isso aí. Na questão aqui, eruditos também dizem o seguinte, não, essa palavra silêncio não é bem silêncio, é tranquilidade, que elas estejam calmas. Mas eu me pergunto então, os homens então não devem estar calmos, eles podem estar agitados na igreja e tal, né? Então não faz muito sentido, é uma tentativa de forçar para tirar uma verdade inconveniente, tá? Aqui pode significar tanto tranquilidade, de fato, como também pode significar silêncio. Atos 2:22, quando Paulo estava falando, aí quando eles viram que era na língua deles, aí que ficaram mais, né, em silêncio, porque é uma coisa que se ouve, que dá para perceber, não que eles estavam se mexendo, né, mas
O bom senso, né, também resolve muita coisa. Que esteja em silêncio. Ele está falando aqui que não ensine, então não está falando aqui de agitação física. Vamos continuar o texto aqui. 1 Timóteo 2,13 agora. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Você vê que ele, portanto, não se baseia numa questão cultural. Sabe, tem algumas cidades aí, Corinto talvez, que é um caso à parte. Não, ele fala de uma forma geral. Adão e Eva, como ontem nós vimos também. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então tem a ver tanto com a criação, como também na questão da queda ali. Então uma duplo motivo que ele se baseia, que o Espírito Santo se baseia aqui. 1 Timóteo 2,15. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Eu pus esse símbolo hashtag aqui na Bíblia White, no app também tem, para indicar sempre os versos onde se difere significativamente das Almeidas convencionais, modernas. Tá? E 2 hashtags no ponto em que não é só bem diferente, mas também dá uma conclusão bem diferente, um significado. Por exemplo, Romanos 8,1, que tiraram a segunda metade de Romanos 8,1. Né? Enfim. Então, nós vimos esse primeiro verso falando da virtude do silêncio, que a mulher deve estar em silêncio, e vamos ver em que ocasiões, né? Abramos agora em 1 Coríntios 14, no verso paralelo. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34. Depois que falou aqui do dom de línguas e tal, fala o seguinte no verso 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Aqui não está falando, como diz lá em 1 Coríntios 7, aqui antes, sobre que é melhor não casar por causa da presente tribulação. Ele coloca o motivo. Então é melhor não casar nesse momento mas aqui não está falando, olha, por causa da presente situação patriarcal em que as mulheres são discriminadas. Não. Ele coloca de uma forma geral. Né? Verso 35. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher falar na igreja. Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ele endossa dizendo que não é um conselho, é mandamento. E não é dele, de Paulo, mas é do Senhor. Tá? Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado. Palavras muito fortes. E esse aqui é novamente um ponto cego da nossa religião, de nossa fé. Quando chega essa parte, qual que é geralmente a nossa reação? Né? Incredulidade. Isso aqui não pode estar na Bíblia, gente. Por que o Espírito Santo colocou isso? Então chegou a hora de nós acatarmos e nos submetermos à palavra de Deus. Isso não quer dizer que as esposas e mães não têm um infinito valor para Deus e que vão ter a sua utilidade muito grande. Esposas e mães não devem, em caso algum, negligenciar o marido e os filhos, mas podem fazer muito sem negligenciar os deveres do lar. E nem todas têm essas responsabilidades. Desculpa, já li isso aqui, né? Mas tem outro aqui, ó. As mulheres não devem sentir que estão dispensadas em virtude de seus deveres domésticos. Devem mostrar-se inteligentes no sentido de provar que podem fazer muito de maneira metódica e com sucesso em levar as pessoas a Cristo. Se todos sentissem a importância de produzir até o máximo de sua capacidade na obra de Deus, tendo profundo amor pelas pessoas, sentindo sobre si o fardo da obra,
centenas que até aqui têm estado insensíveis e desinteressados, nada realizando ou muito pouco fazendo, estariam empenhados como obreiros ativos. Tá? Portanto, há lugar sim. Aqui Paulo está falando da assembleia, da congregação, tá? Que não se ensine, tá? E nós vamos ver mais a fundo aqui, por exemplo, um argumento muito comum que se usa, Ellen White pregou, ela é mulher. Maior exemplo clássico aí, ó, vocês do MV que gostam tanto de Ellen White, né? Mas vamos ver alguns pontos, ó. Primeiro lugar, vocês sabem que o plano original de Deus não foi que fosse uma mulher, mas Deus chamou Hazen Foss e William Foy. Foram dois homens que foi o plano A, não deu certo. Então agora o plano B, de novo um homem, não deu certo. Então Deus recorreu a uma mulher das mais fracas ali, não foi o plano original. Temos que ter isso em mente. Em segundo lugar, ela era profetisa, tinha ordem direta de Deus para pregar, para falar. Assim como lá Deus mandou as pessoas matarem Amaleque e me destruir totalmente, por quê? Porque foi uma ordem divina, eles não deveriam sair por aí matando, não matarás. Mas quando Deus manda, então obedece. Portanto, o fato de Deus ter incumbido ela de falar não serve como, então Deus sempre aprova. Terceiro, ela não costumava pregar aos sábados de manhã quando seu marido estava presente. Enquanto ele estava vivo, quando Ellen White, aqui ó, você vê no site do White State, falando que ó, ela não subiria ao púlpito para falar no culto de sábado de manhã se Tiago White estivesse presente. Ele tomaria o culto de sábado de manhã e ela falaria à tarde. Ou seja, isso é uma coisa que não vem da pena dela e também esse recurso de ver o que o Centro White diz deve ser usado escassamente, porque tem muitas coisas que os depositários, depois que ela morreu e até seu filho e neto, tem o perigo de começar a torcer. Não, mas ela comia. Quando teve um teatrinho lá, ela não falou nada, sabe? E começa a se acomodar para ser mais confortável. Então é um recurso que deve ser usado escassamente, mas eu achei interessante colocar essa informação aqui, né? Isso aqui é um argumento que algumas pessoas podem ter também. Ó. Ellen White não se opunha a outras mulheres pregando. Né? Ela não falava, se fosse errado, ela teria dito. Né? Gente, isso é antibíblico, é errado. Novamente aqui, primeiro item, seu silêncio não serve como argumento. Talvez ela falou contra isso e não está registrado. É uma possibilidade. Há várias formas e ocasiões onde se possa pregar, na verdade, né? Se pode falar de alguma forma em público. Ali está falando, talvez nós não podemos aqui agora definir o que é exatamente pregar em público, o que não é. Falar numa escola sabatina é ou não é? Falar no círculo ali junto à fogueira, por exemplo, é ou não é? Eu não tenho as respostas assim, mas eu estou apresentando aqui o que diz a palavra de Deus e nós podemos, inclusive, se você que está vendo o vídeo aí no YouTube, quiser colocar algum texto que possa esclarecer mais ainda, trazer mais luz, eu agradeço. A gente pode ir aí crescendo. O terceiro Elias vai converter o coração dos filhos aos pais. Nós vimos ontem também que a palavra pais aí é pai masculino. É pai masculino, não é pais no sentido genérico, pai e mãe. Mas converter o coração dos filhos aos pais. Então você vê aí que Deus quer exaltar o homem, o sacerdote do lar, para que tenha mais autoridade, para que ele seja a figura principal, referência, né? Assim como Deus o Pai, né? Pai nosso. Então, hoje em dia, no mundo feminista que a gente vive, a mulher muitas vezes é quem puxa a carroça, mas não deve ser assim, não foi assim desde o princípio. Né? É o homem que deve assumir o papel, né? Mas ele não sabe pregar. Bom, então joga ele na água que é ali que vai começar a nadar, né? Põe ele para pregar, para falar, sentir vergonha, que aí também eu comecei, eu tinha vergonha e depois eu fui crescendo e pronto. Ou seja, Deus quer converter o coração dos filhos aos pais. Aqui, interessante, lá em Malaquias 4, obra do terceiro Elias. E também veja o vídeo, a glória progressiva do Adventismo, em que nós temos ali uma situação em que Deus vai dando luz à medida que o nosso olho
consegue captar. Deus faz o sol nascer devagar, a aurora. Deus não faz o dia chegar assim. Então, o fato de Ellen White não ter ensinado ou repreendido algumas coisas em alguns assuntos não quer dizer que possa vir futuramente, né? Eu vou falar sobre isso na segunda hora também. Então, a nossa pupila, ela vai se dilatando aos poucos à medida que a luz vai aumentando. Então, Deus tem misericórdia e não dá toda a luz de uma só vez. O argumento muito utilizado por pessoas é, não, mas isso aqui era porque no contexto ali era patriarcal. Muito, né? Hoje em dia já somos mais iluminados, não sei com que luz, será que é iluminismo, Illuminati, não sei que luz é essa que vai nos esclarecendo, parece que os seus olhos se abrirão, né? Hoje em dia há igualdade. E aí vai começando a ordenar mulheres para ofícios e essa agenda está seguindo, né? Então, porém, Romanos 15, verso 4 diz, pois tudo quanto foi escrito no passado foi escrito para nosso ensino. Porque se você for seguir esse argumento que era para aquela época, então não sobra nada da Bíblia. Cada profeta, cada patriarca aqui escreveu para o seu tempo. E você pode então pegar esse argumento e começar a racionalizar tudo. Não, essa comida aqui era para aquele tempo. Esse tipo de vestuário era para aquele tempo. Então, né, o que é para hoje? Então, tudo foi escrito para nossa admoestação. Toda a escritura é inspirada e é útil para o ensino, né, repreensão e correção, para nos tornar sábios para a salvação. Nós estamos ensinando aqui doutrina, né? Nós já fizemos ali o devocional de manhã, falando uma palavra mais de admoestação, uma palavra de alimento espiritual, justiça pela fé, né? Mas aqui nós estamos estudando, então, doutrina, que nos torna também sábios para a salvação. Existe uma grande aversão hoje em dia no mundo ecumênico, especialmente, contra tudo que é doutrina, ensinamento, né? Ah, não, a palavra seca, mata, né? Porém, é a instrução do Senhor. Nós cremos que toda a Escritura é inspirada. Amém? Amém ou não? A Bíblia inteira é inspirada, mesmo coisas que são desconfortáveis para nós, que não se encaixam na nossa cosmovisão. Mas que nós possamos ser, como crianças, submissas a Deus. Ensina-me, Senhor, a Tua palavra e os Teus estatutos. Então, o mesmo argumento é usado pelos preponentes evangélicos, muitos deles, né, não todos, né, felizmente. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo aí são também evangélicos e mesmo católicos, que estão descobrindo essas verdades bíblicas e querem fazer tudo que o Senhor mandou, mas muitos dos evangélicos que se acomodaram ensinam que não, sábado era só para os judeus, né, para aquela época, naquele contexto. E aquilo que não é conveniente, portanto, temos que extrair o princípio e aí aplicar só o que me convém. Na Reforma, um dos princípios era sola escritura, né? Mas muitas pessoas se esquecem do tota escritura. Toda a escritura também nós temos que levar em consideração. O também está escrito, né? Toda palavra que procede da boca de Deus, nós vamos viver por elas, né? E por fim aqui, nós temos aqui um texto da Ellen White, os que permitem que o preconceito ponha na mente uma barreira contra a recepção da verdade, não podem receber a iluminação divina. No entanto, ao ser apresentado um ponto de vista das Escrituras, muitos não perguntam, é isto verdade? Está em harmonia com a palavra de Deus? Mas perguntam assim, por quem é defendido? E a menos que venha pelo instrumento que lhes agrada, não o aceitam. Tão plenamente satisfeitos estão com suas próprias ideias que não examinarão a evidência escriturística com o desejo de aprender. Antes recusam ser interessados meramente devido aos seus preconceitos. Frequentemente o Senhor trabalha por onde menos o esperamos. Surpreende-nos pela revelação de seu poder em instrumento de sua própria escolha, ao mesmo tempo que passa por alto os homens a quem temos olhado como sendo aqueles por cujo intermédio deve vir a luz. Isso serve para mim também, né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa ali é referência, mas Deus usa uma pessoa que eu não dava atenção antes, eu achava, peraí, tem uma coisa errada com essa pessoa, né? Temos que estar atentos a isso aí.
Deus escolheu Ellen White também das mais fracas e mulher também para provar as pessoas. Não deve a Bíblia ser interpretada para agradar as ideias dos homens, por mais longo que seja o tempo em que tem considerado verdadeiras essas ideias. Não devemos aceitar a opinião de comentarista como sendo a voz de Deus. Eles eram mortais, sujeitos ao erro como nós mesmos. Deus nos tem dado a faculdade de raciocínio tanto como a eles. Devemos tornar a Bíblia o seu próprio expositor. Amém? Esse é o fundamento, foi por isso que nós chegamos até aqui. E eu reitero, as mulheres não devem sentir que estão dispensadas em virtude de seus deveres domésticos. Devem mostrar-se inteligentes no sentido de provar que podem fazer muito, de maneira metódica e com sucesso a levar pessoas a Cristo. Portanto, podem fazer muito, tudo o que não está especificado que não devem fazer. É por isso que a lei de Deus também mostra muitas coisas. Não farás isso, não isso, aquilo lá. E todo o resto pode. É por isso que ela é a lei da liberdade. Se o mandamento fosse assim, farás isso, farás aquilo, farás isso, então a gente ficaria tolhido. Ah, só isso? Não, mas é só essas coisas que não, e todo o resto sim. Tem N maneiras que Deus vai mostrar e capacitar de acordo com os seus dons, né? O Espírito Santo mostrando como influenciar pessoas. Mas a forma de ensinar, né? Então, portanto, no sábado de manhã, né, que é a forma mais solene que nós temos de ensinar, a forma mais exaltada, nós vamos começar a partir desse momento, dessa ocasião, que são sábados de manhã, a não mais ter mulheres ensinando, pregando, tá? E Deus vai estar ensinando seus estatutos à medida que nós avançamos pela fé. Vamos começar com aquilo que nós já temos, com o mais simples. Então Deus vai esclarecendo, Deus vai dando mais luz, a gente vai entendendo, né? Porém a palavra de Deus não pode falhar, está escrito, né? Então essa parte que é a mais alta, que a mulher costuma ocupar, né? Já é costume da igreja adventista ter homens pregando. É raras vezes que uma mulher prega, né? Tem sido cada vez mais ultimamente, né? Uma coisa que vem vindo com a cultura, assim como a ordenação de mulheres e outros males, né? Que estão em clara oposição ao está escrito, né? Muitas pessoas querem fazer novas reformas e aceitar nova luz e tal, na reforma da alimentação, por exemplo, ou seguir novas coisas que é errado fazer isso, agora aquilo, enquanto estão negligenciando uma instrução clara da palavra de Deus, né? Então, a lei é o testemunho. O que diz a palavra de Deus? Tanto Bíblia como Ellen G. White. Se vocês trouxerem algum texto de Ellen White que lança nova luz ou que muda o cenário, que ela explica, olha, isso aqui realmente era para aquela época, Deus não pede isso hoje, né? Ótimo, Deus seja louvado, eu estou disposto a voltar atrás ou a reconsiderar, a reensinar esses textos aqui que a gente leu sob essa nova, com essa luz adicional. Entendeu? Mas quando não há nenhuma instrução dada, que isso aqui já não vale mais para hoje, né? Como é no caso dos sacrifícios, cerimônias, que a Bíblia e Ellen White dizem que isso já se cumpriu, não se aplica mais hoje, Deus não pede que não seja um sinal nem um teste, tá bom? Enfim, eu penso que podemos encerrar nesse momento, nós vamos ter uma pequena pausa em seguida, tá? E depois vamos ter então bastante música, né, os instrumentos e tudo mais na segunda hora, tá? Isso aqui foi mais um devocional, então agora uma meditação. Como eu disse antes, a minha intenção era ter pregado isso ontem, mas como é um assunto delicado, eu queria que todos ouvissem para poder considerar e ouvir da minha boca, né, para que a gente possa então ver o que está escrito realmente sem ter preconceitos, amém? Vamos nos ajoelhar para encerrar esse momento. Senhor Santo, Deus e Pai, louvado e bendito seja o Teu sagrado nome, Senhor. Nós queremos, em submissão, Senhor, render-nos à Tua santa vontade. Amém. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós queremos, Senhor, crescer e, Senhor, tira de nós qualquer
dúvida ou preconceito que possa haver contra a Tua verdade. Não é contra a minha mensagem, Senhor. É a Tua verdade que está em jogo. E se nós estamos equivocados, corrija-nos também, Senhor. Queremos crescer em graça, mas fazer o que nós já temos de luz para poder receber muito, ser fiéis no pouco, Senhor. Então, nesse momento, queremos pedir que as pessoas que, quem sabe, vão ouvir falar, que não tenham preconceito, mas que possam também ir à Bíblia, que possa haver esse afã, a lei e ao testemunho. Qual que é o nosso dever? Portanto, acompanhe-nos em paz nesse momento. Dê-nos Teu Espírito Santo também para a segunda hora, que possamos ter reverência, manter a reverência aqui durante o Teu Santo Sábado, não falar palavras nossas, vãs, superficiais, mas ter uma estrutura estritamente espiritual, que possamos fazer novas amizades também. E todo santo dia de hoje nós colocamos em Tuas mãos para que possa se manifestar Teu Espírito Santo aqui, também à tarde, na Santa Ceia, que possa ser um momento ímpar em nossas vidas espirituais, um divisor de águas, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.